Bruno, boa noite. Falar depois de uma vitória dessa, principalmente a esperança que há no coração do torcedor alvirrubro, né? A gente percebe que tem essa esperança, né, dessa classificação. E agora eu queria que você falasse sobre o jogo, né, a goleada, hoje diante da equipe do Ferroviário, independente que o Ferroviário estava brigando ou não para cair, o Náutico fez uma vitória gigante hoje aqui nos aflitos. Eu queria que você falasse da importância dessa vitória, né, e também sobre agora, o que vai acontecer a partir de agora. Já está com o secador ligado, uma vez que tem jogo ainda do Remo, né, contra o Londrina, tem o Figueirense. Queria que você pudesse falar um pouco, tanto sobre a vitória, como também, a partir de agora, como é que vai ser feito, uma vez que o Náutico ainda não conseguiu, nessa competição, 3 vitórias consecutivas. Certo. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar com vocês aqui. Realmente foi uma grande vitória que a equipe obteve hoje aqui, mérito dos jogadores que se entregaram, souberam assimilar bem os trabalhos da semana, estão com um padrão de jogo cada vez mais consistente em todos os momentos que o jogo pressupõe, e eles conseguiram colocar em prática e principalmente fazer a leitura correta do jogo. Então nós soubemos anular as principais virtudes do adversário, que apesar de estar lutando lá embaixo, eu já trabalhei com alguns jogadores que lá estão e são jogadores de qualidade, né? Então nós tivemos muita humildade para anular os pontos fortes do Ferroviário e também atacar as vulnerabilidades que a gente sabia que eles tinham. Então fizemos o placar no primeiro tempo de 3-0, criamos até mais oportunidades, né, que poderia significar até um placar mais elástico no primeiro tempo, e no segundo a gente soube administrar a partida. É claro que a gente luta muito para ter a baliza zerada no jogo, né, para não ter gols do adversário contra nós. Fizemos um gol, mas sofremos outro, né? Temos sempre algo a ajustar para que a gente possa continuar evoluindo. Mas na atual palestra pré-jogo eu terminei exatamente como eu terminei a do jogo anterior, que a gente lutava para poder ganhar o próximo dia, né? Para continuar lutando, continuar perseverando em busca do nosso objetivo, que é a classificação. Agora é recuperar da melhor maneira possível a equipe, pontuar aquilo que a gente fez de positivo para poder evoluir ainda mais e também ajustar os pontos que precisam ser ajustados, porque a gente sempre está atrás da excelência, né? A perfeição é algo que a gente sempre busca, apesar de nunca alcançar, mas essa busca precisa ser constante, né? Em relação aos demais resultados, eu não me apego àquilo que eu não posso controlar. Então, sinceramente, eu não sou um cara assim que fico torcendo para jogos que estão acontecendo. Eu prefiro sempre focar naquilo que a gente precisa fazer. Precisamos de mais uma vitória para poder brigar pela classificação na última rodada, e é assim que a gente vai direcionar a semana que vem. Bruno, essa foi somente a primeira vez que o Náutico conseguiu 2 vitórias consecutivas na Série C. E esses 2 jogos têm uma coisa em comum. Aconteceram aqui nos aflitos com o apoio da torcida e essa energia do estádio. Na semana que vem, vocês vão enfrentar o Londrina precisando vencer, mais uma vez, mas num cenário totalmente diferente. Um clima mais frio, um campo diferente, sem a energia da torcida aqui nos aflitos. Como manter esse bom desempenho do jogo passado e do jogo de hoje contra o Londrina, considerando a diferença do cenário? Como fazer com que esse próximo jogo não seja aquele jogo mais relaxado, aquele jogo mais frio, com o clima de fora de casa? Não, o que nos mantém motivados para o próximo jogo, que é o último da nossa vida, né? Tem que ser encarado como se fosse o último da nossa vida, que nós precisamos vencer para poder continuar disputando a competição. Só por aí já tem motivação suficiente para que a gente trabalhe muito bem a semana e faça por merecer a vitória contra o Londrina para seguir na competição, porque esse sempre foi o meu objetivo, o objetivo do clube. Desde que eu fui apresentado aqui, eu sempre só falei na posição do G8 para depois brigar pelo acesso. Então nós temos que encarar essa partida como se fosse a última, principalmente para a gente conquistar o resultado e continuar lutando na competição em busca do acesso, que é o principal objetivo da temporada do Náutico. Pivete, boa noite. Eu sei que você não fala de jogador específico, né? Você não costuma falar, mas eu queria falar do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, que voltou a marcar, se isola
na artilharia da Série C. Falar da importância de um camisa 9 tão experiente que o Náutico tem no time, né? Ele que hoje, assim que o Souza saiu, ele colocou a braçadeira de capitão. Quanto é que ele pesa positivamente, né? Quando ele está bem, está jogando bem. E falar também da presença do torcedor, né? Mais de 11 mil torcedores hoje aqui. A gente acompanhou das arquibancadas, o torcedor empolgado demais e diz que agora o acesso vem. Então, assim, essa esperança que foi dada ao torcedor do Náutico numa classificação e no possível acesso. O Paulo é um jogador extraordinário, né, que eu tenho o prazer de poder estar trabalhando junto. Tem uma importância extrema na nossa equipe, como tem todos os outros jogadores que fizeram o nosso coletivo se fortificar a cada partida. É claro que nós tivemos oscilações no campeonato, mas a batalha foi contínua para cada vez essa oscilação acontecer de uma maneira mais frequente, de uma maneira menos intensa, né? E o Paulo tem um papel fundamental para nós, tanto no aspecto ofensivo, que você bem salientou, é o artilheiro do campeonato, é sempre muito importante ele estar bem, mas mais importante que isso é a equipe conseguir oferecer para ele as oportunidades de gol, como oferece para o Mezenga, como oferece para todos os demais jogadores. Então acredito que o Paulo se inseriu muito bem nas nossas ideias de jogo, participa muito também sem bola, e isso é digno de nota, né? Porque é muito importante a gente ter um sistema defensivo sólido que começa lá do goleiro e termina no centroavante, né? Então cada vez mais a gente vem evoluindo e a gente fica feliz pelo rendimento não só dele, como também dos demais jogadores que, ao meu ver, evoluíram muito nesse nosso processo de trabalho. E em relação à torcida do Náutico, eu só tenho gratidão, né? Desde o primeiro momento eu fui muito bem acolhido aqui. A torcida acolheu a equipe, tivemos momentos muito difíceis e a torcida não largou em nenhum momento, e é por isso que a gente chega na última rodada vivo e a gente vai fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, sempre também oferecendo algo a mais para poder conquistar essa classificação, principalmente para oferecer para o nosso torcedor, porque no final a gente trabalha muito para poder representá-los da melhor maneira dentro de campo. Boa noite, Bruno. Geralmente o coletivo de uma equipe ele se sobressai em cima da individualidade de cada atleta, e hoje a gente observa que o Náutico, além do coletivo estar em crescente, vemos também alguns atletas individualmente atravessando um bom momento. Eu queria saber de você no que isso ajuda para que o Náutico venha nessa crescente e que para a última partida possa manter o rendimento. Aí eu cito alguns atletas que vem chamando bastante atenção. O Marco Antônio, que em 2 partidas já marcou 3 gols. O Gustavo Maia também vem fazendo boas apresentações. O Patrick Alain. A gente tem o Arnaldo na lateral direita. Eu queria que você falasse sobre esse sentido de individualidade de cada atleta que vem apresentando muito bem, e sobretudo em cima do coletivo do time. Perfeita a sua pergunta, mas a minha resposta está exatamente dentro da sua questão, né? Como você bem salientou, o coletivo vem evoluindo cada vez mais, fortificando padrões, solidificando comportamentos, e isso oferece as oportunidades para a individualidade aparecer. E a gente sempre soube que o Náutico tem muitos bons jogadores, né? Jogadores assim muito talentosos. E quando a gente solidificou a questão coletiva, esses talentos apareceram e estão aparecendo de maneira cada vez mais frequente, né? E os jogadores estão aumentando o seu nível de confiança, porque sabe que nós temos um coletivo sólido que pode dar sustento, né? Pode oferecer uma sustentação para que a individualidade deles apareça, né? É digno também de aquilo que você falou, né? A questão do Marco Antônio agora pisando na área, é um trabalho contínuo que nós fazemos ao longo da semana, tem sido decisivo, assim como o Souza evoluiu muito, o Maia evoluiu muito, o próprio Mezenga, os jogadores que chegaram agregaram valor à equipe, né? Haja vista a estreia que tivemos hoje do Renan, o Felipe Ferreira cada vez contribuindo mais e adquirindo a forma física ideal, assim como o Matheus Melo. Então hoje o Náutico está contando com o aparecimento, né, desses talentos, né, dessa individualidade, justamente por ter fortalecido muito a questão coletiva da equipe. Boa noite, Pivete. Minha pergunta é sobre o Souza, você acabou de citar ele.
Ele saiu hoje no intervalo, você tirou, queria saber se tem se foi apenas precaução ou se realmente ele preocupa para o jogo contra o Londrina por conta de uma possível lesão. O Souza ele teve um desconforto no adutor direito, aí vai passar pelas avaliações médicas, esperamos que não tenha nada grave ali e que a gente possa contar com ele para o próximo jogo.